Oi pessoal, aqui é o Rafa. Hoje é o segundo vídeo da nossa série sobre lendo o livro Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, do Stewart e do Norvin. Na última série a gente viu o prefácio e a seção 1.1. Eu dei uma olhada aqui na seção 1.2 que a gente vai fazer agora, e a seção 1.2 ela tem mais ou menos o mesmo volume de páginas que teve as duas outras séries, então eu acredito que esse vídeo aqui vai ser só essa seção. Essa seção ela fala das fundações da inteligência artificial, e pelo que eu dei uma olhada aqui por cima, ela fala sobre como outras áreas, como filosofia, matemática, economia e afins impactaram na inteligência artificial. Então agora, mesmo esquema, vou dar um pause aqui no vídeo, vou ler esse capítulo agora, e assim que eu acabar de ler, já volto aqui para dar minhas impressões, explicar alguns conceitos que porventura seja interessante de explicar, que sejam um pouco confusos, e seguir lendo o livro da maneira que a gente já está fazendo no outro vídeo, beleza? Até daqui a pouco, pessoal! Bom, pessoal, tô aqui de volta. Vocês viram aí na transição que demorou bastante tempo dessa vez, né? Mais de 2 horas lendo só essa sessão. Mas é porque eu não fiz uma leitura direta, né? Na verdade, eu gostei muito dessa sessão e eu fui esmiuçando alguns conceitos, pesquisando vídeos, pesquisando material na internet para entender melhor alguns conceitos. E aí é que eu faço o primeiro paralelo, né? Que não é necessariamente com o conteúdo em si, mas um paralelo comigo mesmo, né? A primeira vez que eu li esse livro, né, foi há mais de 10, talvez 12 anos atrás. E eu lembro que eu não gostei nada dessa primeira sessão, achei muito teórica, muito blá blá blá. Nada de coisas técnicas. Na época eu falava, nossa, tipo, enrola muito pra falar o básico. Tudo bem que não tinha esse approach, mas mesmo assim era uma abordagem muito maçante, né, na minha opinião, na época, porque eu estava interessado em coisas mais práticas, né? Como é que eu crio essa tal da IA, como é que eu coloco esse modelo para funcionar, para fazer coisas interessantes. E eu percebi um pouco que isso faz parte, acho, do ciclo de vida da carreira, né, do profissional de IA, né? E como em toda carreira, seja ela de qualquer área for, você começa com tarefas mais operacionais, e na medida que você vai tendo mais senioridade na carreira, você vai passando para decisões mais executivas, estratégicas, não é diferente na nossa área, né, de ciência de dados, ou um pesquisador em inteligência artificial, ou algo que o valha. No começo é muito comum, se você é um profissional júnior, você trabalhar fazendo modelos, você trabalhar programando, você trabalhar com questões de ordem prática. Na medida que você vai ganhando senioridade, você vai sendo cada vez mais desafiado a propor soluções. Você vai ser desafiado a arquitetar novas soluções e você tem que entender se aquilo que você está fazendo está no caminho correto, né? E no nosso caso, tem dilemas éticos faraônicos para serem resolvidos, dilemas éticos que estão abertos. Não é muito raro você se deparar com alguma solução que você fica na dúvida, será que esse é o melhor caminho? Será que esse produto que eu estou fazendo de verdade vai ajudar a sociedade? Será que esse produto que eu estou fazendo aqui não vai ter problemas com alguns segmentos da sociedade? Eu, recentemente, estou trabalhando bastante com NLP, Programação de Linguagem Natural. E mesmo com NLP, você tem diversos pepinos éticos para resolver, no sentido de criar viés, de entender como as pessoas se comunicam, que as pessoas transmitem seus preconceitos, a misoginia, racismo, homofobia através de palavras, como tratar esses dados, como lidar esses dados para impedir que a IA que você esteja construindo aprenda esses conceitos que a gente não quer replicar, né? A gente quer construir máquinas, e acredito que qualquer profissional decente da área quer construir coisas que enalteçam, né, a sociedade, que melhorem a vida como um todo, né? E não replicar falhas humanas, né, que a gente tem há séculos incrustadas na nossa sociedade, né? E essa primeira parte, certamente essas mais de 2 horas que eu fiquei lendo, eu foquei provavelmente em filosofia, que é o primeiro dos grandes temas, né? Como eu falei na parte anterior do vídeo, essa sessão ela vai falar sobre outras matérias que deram fundamento para a IA, e a primeira delas é a filosofia. Ele faz uma análise bem interessante, e aí eu fiquei pesquisando as teorias, quis entender um pouco melhor, né, como se concatena com IA, porque é um assunto que eu estou estudando bastante, né, justamente por conta de trabalho, tentando entender questões éticas, qual o caminho que o mundo está tomando, que os profissionais de ética, profissionais filósofos estão propondo, né, modelos de tomadas de decisão e legislação, inclusive, né, a LGPD, que recentemente entrou em voga, né, no Brasil, é um retrato disso, né, de tentar regular de alguma maneira o nosso trabalho, para que o nosso trabalho não seja feito de maneira leviana ou que alguém se aproveite, né, do nosso trabalho para fazer algo ruim, né, para a sociedade, né. Mas, dito essa pequena digressão, né, sobre a minha experiência pessoal com o livro, vamos agora para o conteúdo. Lembrando que sempre a minha intenção aqui é não fazer um resumo, não vou ler, né, o livro, mas eu quero trazer a minha visão e explicar, né? Eu acredito que nas partes técnicas, depois do capítulo 3 em diante,
vão ter alguns desafios, vão ter algumas partes que não são tão claras. Então a minha ideia é, quando tiver uma parte técnica, botar aqui as fórmulas, explicar, dissecar, falar como eu entendo elas, talvez um pouco mais aprofundar em algumas questões. Se por acaso surgir alguma dúvida, não se esquece de deixar nos comentários. Eu vou ler essas dúvidas e no vídeo seguinte a minha ideia é sanar essas dúvidas e ajudar vocês a entenderem esse caminho, né, da IA. Mas vamos agora para a minha leitura aqui, né? A primeira parte de filosofia, ele basicamente é dividida igual esse esquema que está aparecendo aqui agora para vocês. Ele vai primeiro tentar explicar, né, o que é a mente, o que é o pensamento, o que é raciocínio e, consequentemente, o que é conhecimento. Para isso, ele vai lá em Aristóteles e passa por diversos filósofos que deram base a esse estudo, né, estudo da mente, estudo do conhecimento. E depois ele vai parar lá no século XVII, quando ele começa a falar um pouco do René Descartes, onde ele começa a falar como se adquire conhecimento, né? Então ele começa falando o que é conhecimento, depois ele vai falar agora sobre como se adquire conhecimento. E aí ele apresenta o René Descartes, que ele é o precursor de uma escola de pensamento filosófico chamada dualismo, onde basicamente o Descartes pensa da seguinte maneira, né? Se o nosso cérebro ele é governado por leis da física, basicamente então não existe livre-arbítrio, né? Porque é todo um processo físico-químico que está acontecendo na nossa cabeça e tudo que a gente vai fazer já está predestinado, né? É uma teoria filosófica, né? Basicamente isso. Lembrando que eu não sou especialista em filosofia, tudo que eu estou falando aqui é o que eu li e um pouco do que eu pesquisei, né? Se por acaso eu falei algo impreciso ou não muito completo, também deixa nos comentários, vou ter muito prazer de aprender, muito prazer de ler, e nos próximos vídeos vou replicar e fazer qualquer correção que valha, né? Lembrando que isso aqui é a minha impressão pessoal, são as minhas elucubrações a partir do que eu acabei de ler sobre o livro, né? E ele fala que essa teoria, ela foi oposta por uma outra teoria chamada materialismo, que ela fala que é o contrário, né? O cérebro, ele é governado sim pelas leis da física, mas esse processo físico, ele gera a mente. E o livre-arbítrio seria um exercício desse processo físico-químico, né? E essa teoria, eu não sei se eu posso chamar de teoria, talvez a escola de pensamento seja um pouco melhor, né? A escola de pensamento materialista, ela deu origem a outras duas escolas, que são o fisiologismo e o naturalismo. Ele não entra, né, muito aqui dentro, né, sobre o que são essas escolas, né? Ela só fala que eles vieram de oposição ao dualismo, que era até uma teoria meio supernatural, né, dizendo que a alma, né, ou a mente, né, era resultado desse processo físico-químico, que eram os desígnios divinos ou algo nessa linha, né. E indo nessa direção, nasce também um outro movimento aqui que ele fala que é o movimento empirista, cujo precursor foi um sujeito chamado Francis Bacon. E esse empirismo, ele tem até uma frase interessante que ele resume aqui, né? Nothing is understanding which was not first sense. E que a gente pode traduzir que é nada pode ser entendido se primeiro você não sentir, ou seja, se você não viver aquela experiência, né? Se você não olhar para a realidade, né? Essa é a ideia, pelo menos que eu entendo aqui, dessa parte do empirismo. E uma outra ideia que vai basear e vai falar como você vai conseguir conhecimento, né? Uma delas é o empirismo, ou seja, vá para a realidade, teste, veja o que está acontecendo na realidade e a partir dessa sua experiência da realidade você vai adquirir conhecimento, certo? E outra ideia rival ao empirismo é a ideia de indução. A ideia de indução, fiquei mais fácil de entender para mim, a partir da ideia de dedução, que é uma ideia mais clara, mais direta, né? Eu fui pesquisar isso aqui não está no livro, né? A dedução, ela parte de efeitos para causa. É bem no outro vídeo que eu falei sobre aquele exemplo socrático, né? Sócrates é um homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Isso é uma dedução. Por quê? Parte dos efeitos, o fato de ser homem, para a causa, ser mortal. A indução, ela vai no caminho oposto. Ela busca estudar as causas para então chegar no efeito. E ele fala que você pode fazer isso aqui através de um estudo estatístico, né? Ou como ele resume aqui, extrair regras gerais adquiridas a partir da exposição de repetições em diversos elementos. Então eu vejo um mesmo fenômeno acontecer e vejo os resultados desse fenômeno. E a partir dessa minha análise, eu extraio as regras de que esse fenômeno sempre vai acontecer. Exemplo bobo. Sempre eu olho que o dia nasce por volta das 6 da manhã e se põe por volta das 6 da tarde. Fico olhando esse experimento várias e várias vezes, posso deduzir que o dia nasce às 6
e acaba às 6 da tarde. Né? É meio bobinho esse exemplo, mas eu acho que é bem simples e mostra o que ele quer dizer com indução e porque empirismo e indução são coisas importantes para você adquirir conhecimento. Né? E veja que ele não está falando de inteligência artificial ainda, ele está falando de conhecimento no geral. Ele está falando de cérebro humano, como nós, seres humanos, adquirimos conhecimento. Né? Ele citou vários filósofos para falar o que é o conhecimento e o que seria pensamento racional. Depois fala como a gente conhecer esse conhecimento. E por último, ele fala que a parte mais importante é como a gente vai unir o conhecimento que a gente tem com as ações. E ele fala que essa é a parte mais importante para a IA, porque justamente esse é um dos objetivos da IA. É a gente entender conhecimento, representar conhecimento no computador através de bits e bytes e fios elétricos e pegar esse conhecimento e tomar ações. Lembra que no vídeo passado, na seção 1.1, ele vai definir como inteligência a capacidade de raciocinar e tomar ação. Então, como eu estou criando uma inteligência artificial, eu quero algo que pense, que extravase os parâmetros que foi programado para fazer e tome ações. Então, por isso que entender esse mecanismo de como você junta o que você conhece versus as ações é importante para a inteligência artificial. Tem uma parte que ele fala aqui sobre um tal de algoritmo de Aristóteles, que seria um dos primeiros algoritmos que você poderia materializar o raciocínio, né? Infelizmente é um inglês muito truncado, não consegui entender muito bem o que é esse algoritmo e não fui a fundo nele porque ele fala que no capítulo 11 ele vai retomar isso quando ele fala que ele vai me explicar o que seria a máquina de resolver problemas gerais, né? Fiquei curioso com essa parte, li várias vezes, não consegui entender muito bem o que estava dizendo, o que seria esse tal algoritmo de Aristóteles, mas como ele vai retomar, eu achei melhor não aprofundar e deixar rolar. Quando chegar nesse capítulo 11, a gente entende um pouco melhor. E para resolver, além da proposta dessa máquina geral de resolver problemas, né, que seria uma das maneiras de você linkar o conhecimento com a ação, ele fala um pouco sobre otimização, que é um dos caminhos para você definir um objetivo e tentar chegar nele. É uma das maneiras de você pegar o conhecimento e a ação, só que muitas vezes o objetivo não é muito claro, né? Então é difícil você fazer isso. Pensando nisso, ele pega na teoria de um pesquisador chamado Daniel Bernoulli, lá também do século XVIII, que ele introduz a noção de utilidade. Que utilidade é uma noção subjetiva de valor, então não necessariamente uma função ou algo concreto que você pode otimizar. Né? Mais pra frente ele vai falar um pouco sobre economia, né? Aliás, acho que é o próximo tópico. Né? Como a minha formação é economia, eu vou falar um pouco mais sobre utilidade, mas entenda a utilidade como uma métrica abstrata de valor, não necessariamente monetária, não necessariamente com uma unidade física, né? É simplesmente posicional, numérico. Se eu tenho mais utilidade, eu tenho mais valor, eu estou mais feliz. Ele fala que esse é um dos caminhos para você transformar conhecimento em ação. Propor uma utilidade, uma função de utilidade e tentar otimizar. E baseada nessa ordem de pensamento, né, ele também introduz aqui uma outra corrente de pensamento chamada utilitarismo, que fala, né, que decisões racionais baseiam-se em maximizar a utilidade, né, dos indivíduos, né? E utilidade ele deixa genérica, assim, né? Cada indivíduo tem a sua e ele tenta maximizar todo o tempo o máximo possível da sua utilidade. Por exemplo, eu aqui gosto de produzir conteúdo, eu gosto de transmitir conteúdo, então nesse momento que eu estou gravando esse vídeo eu estou maximizando a minha utilidade. Viu que não está necessariamente relacionado a um conceito monetário ou algo que valha, muito embora você use muito esse tipo de conceito em economia. Ele vai falar um pouco sobre as pessoas que desenvolveram essa teoria utilitarista, né? É um cara chamado John Stuart Mill e um outro cara chamado Leon Walras. São precursores dessa teoria utilitarista, uma visão do que seria racional e que agentes racionais, né, buscam otimizar suas utilidades. E acho interessante ele falar que essa teoria, ela também dá origem a um outro tipo específico de ideia chamada consequencialismo, né? Que ele fala que a ideia de que o certo e o errado, ele varia de acordo com as possíveis resultados das suas ações. Não existe algo certo de antemão, né? E ele fala que essa corrente de pensamento consequencialista, ela vai se opor a uma outra corrente chamada ética deontológica proposto por Immanuel Kant. Para o Kant, existem algumas coisas que são certas e que são erradas, socialmente aceitas certas e socialmente aceitas erradas. Dessa forma, você pode definir o que é certo e o que é errado de maneira independente dos resultados,
e a partir disso tomar suas decisões. Um exemplo básico disso, por exemplo, mentira. Se a gente pode pensar no ponto de vista deontológico de Kant, mentira é algo errado, socialmente achado como errado. Então eu não posso mentir para chegar no meu objetivo, senão estou incorrendo em algo errado. Já para o consequencialismo, se eu contar uma mentira, mas essa mentira gerar um valor positivo, tudo bem, isso não é algo errado. Mentira, como ele fala, ele fala aquela mentirinha, aquela mentira que não vai machucar ninguém, que não vai ferir ninguém, não é uma grande catástrofe, né? E essas são definições bobas, aparentemente, parece que é pelo em ovo, mas confia em mim, na medida que você vai ficando mais sênior, que você vai trabalhando com coisas mais de fronteira, você vai ver que é muito tênue essa fronteira entre o certo e o errado, né? O que é o futuro? O que eu vou estar planejando aqui, né? O que eu posso e o que eu não posso fazer? É muito interessante esse debate filosófico, entender se a IA que a gente está construindo vai partir desse ponto de vista deontológico, tipo, IAs não podem mentir. Por quê? Porque mentir é errado, ponto. Ou eu posso, em alguma maneira, mentir se eu não vou causar mal a ninguém e o resultado vai ser positivo. Exemplo que foi famoso. Já fiz um vídeo aqui sobre NLP, onde eu mostro a tecnologia do Google, onde ele vai lá e consegue conversar, né, marcar um horário no salão de beleza, e é uma IA falando com a atendente, e a atendente entende o que a IA quer, marca, e a atendente nem percebe que é uma IA. Do ponto de vista filosófico, ético, aí é que aquilo era uma mentira, né? A atendente não sabia que estava falando como uma IA. Nesse ponto de vista, a gente pode pensar, por exemplo, com Kant, isso está errado, não é ético fazer isso, você contou uma mentira. Por quê? Porque você não é uma pessoa de verdade, não é uma IA. Por outro lado, se a gente pensar no ponto de vista consequencialista, o autocâmbio é positivo. A pessoa que está usando essa IA, um assistente virtual, por exemplo, está de saco cheio, não quer perder tempo marcando isso. Simplesmente vou lá e falo, ok, Google, marque um corte de cabelo 10 horas da manhã na quinta-feira. O Google vai lá e marca para mim e não causa mal a ninguém. Mesmo ele fingindo ser eu, mentindo, entre aspas, né? Esses debates filosóficos vai muito longe, né? Então nem vou me delongar muito aqui no vídeo mais, até porque gosto muito dessa parte e poderia falar horas só sobre esse tema. Não falar como especialista, mas aqui eu me coloco na classificação de aprendiz. Estou aprendendo bastante, né? Filosofia e ética não fizeram parte do meu campo de estudo de maneira aprofundada, né? Eu acho que tive uma matéria sobre ética e filosofia na faculdade há milhares de anos atrás. Então agora eu estou lendo esses textos justamente para uma questão profissional, retomando esse assunto, então gostei bastante dessa sessão, dessa referência, né? Pessoal, quando eu acabei de fazer esse vídeo, eu acabei percebendo que ficou com mais de 40 minutos de vídeo, por isso que eu tô interrompendo aqui o vídeo de vocês. Eu não acho que vai legal mandar vídeos tão longos assim ainda pro canal, por mais que eu gostei bastante dessa sessão, gostei desse conteúdo, eu também não achei legal refazer o vídeo e perder um pouco desse conteúdo. O vídeo ficou legal, mas acho que para publicar é mais interessante a gente fazer duas partes de 20 minutos. Então essa primeira parte vai se encerrar aqui, com mais ou menos 20 e poucos minutos, e no próximo vídeo a gente tem a continuação da parte 1.2. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, não se esquece de se inscrever no canal e deixa o seu like. Até a próxima. Tchau, tchau!